Olá pessoal, eu sou a professora Sônia Mataruco e vou estar com vocês apresentando a disciplina de Educação Ambiental. Sou mestre na área de Educação, graduada em Licenciatura em Matemática, Tecnologia e Gestão Ambiental, bacharel em Administração e sou pós-graduada em Marketing e Gestão de Pessoas, Psicopedagogia Institucional, Auditoria e Certificação Ambiental e acabando uma pós agora na área de Saneamento Ambiental. Então será um prazer trabalhar com vocês, vamos falar um pouquinho dessa Educação Ambiental, que é uma disciplina que eu adoro, preparei um material especialmente para vocês e espero aí que vocês gostem. E dentro disso, na nossa primeira unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios e objetivos da educação ambiental, onde nós vamos relatar aí as inter-relações ecológicas, o desenvolvimento sustentável, o conceito de ecologia, as relações entre sociedade e natureza e os objetivos e métodos do desenvolvimento sustentável, o nosso ODS. Já na unidade 2, nós vamos falar um pouco sobre os problemas ambientais. Infelizmente, não tem como deixar de comentar os problemas, a gente precisa entender as suas causas, o que realmente acontece, as suas consequências, né? Para que a gente possa entender o que realmente fazer para buscar resolver esses problemas. Nós vamos estar relatando esses problemas ambientais, vamos falar da industrialização, os seus aspectos positivos e negativos, que infelizmente tem vários aspectos, principalmente quando a gente fala da questão social e ambiental, né? E os pressupostos teóricos e metodológicos da educação ambiental e as correntes da educação ambiental. Já na unidade 3, nós vamos comentar aí sobre os conceitos e históricos da educação ambiental, relatando um pouco aí sobre o seu histórico, a sua transversalidade, a educação ambiental dentro da Constituição de 1988 e os pontos relevantes dentro da própria legislação, a Lei 9.795 de 99, que é a Política Nacional de Educação Ambiental Brasileira. E dentro da nossa última unidade, na quarta unidade, nós vamos relatar um pouquinho sobre a educação ambiental, onde nós vamos finalizar o nosso conteúdo, contemplando um pouquinho sobre a Agenda 21 e a biodiversidade, conceito de desenvolvimento sustentável e as dimensões do desenvolvimento sustentável. Então, e também falar um pouquinho aí sobre gerenciamento de resíduos sólidos, embora não será o nosso foco principal. Agradeço a vocês e aguardo vocês aí para as nossas aulas e espero que vocês gostem. Um grande abraço. Olá pessoal, estamos aqui para a nossa primeira aula da disciplina Educação Ambiental, onde nesse primeiro momento nós vamos falar um pouquinho, né, dos princípios e objetivos da educação ambiental. Então aqui nós vamos fazer um relato dos contextos, do que realmente é os conceitos de ecologia, espécie, população, comunidade, ecossistema e também mostrar um pouquinho da importância dessas inter-relações ecológicas para o desenvolvimento sustentável. Então, nesse momento, o que nós vamos fazer? Nesse conceito de ecologia, tentar explicar que ela, na verdade, é a nossa casa. Eco é de meio ambiente, né? A nossa casa, e ecologia é o estudo. Então, o estudo da nossa casa. Então, como é que nós devemos estudar esse ambiente para que nós possamos aí nos relacionar com ele da melhor forma possível? Nesse contexto, nós vamos ter que mostrar o quê? A importância do estudo da ecologia, o porquê que nós devemos ter essa utilização dos recursos naturais dentro desse sistema, porque ele pode ser o quê? Ele é, na verdade, finito. E se nós não utilizarmos necessariamente de uma forma sustentável, ele pode acabar. Então, como nós falamos em ecologia, que é a nossa casa, toda vez que nós utilizamos algo que não é bem utilizado, realmente nós corremos risco de ficar sem ele. Aqui, para simbolizar bem isso, nós temos aqui o princípio de Gauss. Gauss dizia assim, toda vez que nós colocamos a mesma espécie em um determinado ambiente, ele vai utilizar os mesmos recursos. A tendência é que primeiramente o recurso acabe e depois a espécie venha se extinguir. Então necessariamente, se nós colocarmos nesse ambiente espécies diferentes, eles vão estar utilizando os recursos de forma diferente, tendo funções diferentes dentro desse ambiente e aí com certeza o recurso dará para muito mais tempo e a espécie se perpetuará. Então é uma forma que tem de se utilizar de forma racional os recursos que se tem na natureza para ter aí o ambiente sustentável. E aqui a gente tem alguns níveis, né? Quais são os níveis da ecologia, como que isso realmente pode ser explicado. Então nós temos aqui diversos itens
que entraria muito mais na citologia do que necessariamente na ecologia, mas eu coloquei aqui para que vocês pudessem ter uma noção, porque a ecologia ela vai entrar basicamente aqui no organismo, no indivíduo. Então é a partir desse momento que nós entraríamos dentro da ecologia para mostrar o quê? Isso tudo é quando eu tenho um conjunto de algo e eu vou para um segmento à frente. Se eu tenho necessariamente uma célula, um conjunto de célula formaria o quê? Um tecido. Um conjunto de tecido formaria um órgão e assim sucessivamente. E aí, aqui apenas para demonstrar para vocês, né, dentro da citologia, o átomo, moléculas, as organelas, isso aqui o quê? Um conjunto de átomos formaria uma molécula, um conjunto de moléculas formaria, né, uma organela e assim sucessivamente. Mas dentro daquilo que realmente nos interessa nesse momento, que é a ecologia, onde nós teríamos um indivíduo, imagine aqui a professora Sônia, é um indivíduo. Quando você tem a professora Sônia, né, você e eu, nós começamos a formar o quê? Uma população. Uma população significa que é a mesma espécie. Essa mesma espécie pode estar localizada onde? Ou tem que estar localizada em um hábitat. O que pode ocorrer nesse hábitat onde existe essa mesma espécie? Pode haver uma competição. Só não tem uma competição quando necessariamente a gente desempenha funções diferentes ou competimos por recursos diferentes, como eu disse no slide anterior. Quando eu tenho um conjunto de indivíduos que formou uma população, né, eu depois na sequência eu tenho uma população que vai formar o quê? Uma comunidade. Quando eu falo em comunidade, aí eu estou falando já de espécies diferentes. E não necessariamente em pessoas, eu estou falando em espécies de animais diferentes, incluindo que também a todos os seres que têm vida, inclusive a natureza, as árvores e assim por diante. Nesse momento a gente tem que entender que eu não posso excluir esses mecanismos da natureza, eles também fazem parte e ajudam a formar essa comunidade aqui, como eu disse, biota, tudo que é biota, bi tem vida. Se eu colocasse aqui um azinho anterior a biota é aquilo que não tem vida. Dentro disso, depois de uma comunidade como um todo, né, um conjunto de uma comunidade, eu vou formar um ecossistema. Aqui eu já começo a observar que eu tenho um todo. Não necessariamente só aquilo que tem vida, mas um ambiente inteiro. Também, né, olha aqui, ó, biótopo, o topo, então é o lugar. Então tudo que existe naquele local que vai formar esse ecossistema. E do ecossistema, um conjunto de ecossistemas forma o que? A biosfera, que é aí um conjunto dos ecossistemas, que seria a camada do planeta Terra, onde se encontram todos os seres vivos ou que pode ser habitado pelo ser vivo. E dentro disso, nós não poderíamos deixar de dizer, né, a importância do ser humano nisso, mas relatando o quê? Que esse ser humano, ele faz parte do meio ambiente, ele não é o dono do meio ambiente. E quando ele se integra nesse ambiente, ele começa a entender isso, com certeza a gente começa a dar um passo à frente para a sustentabilidade, tá? E dentro disso nós temos o que também? As relações, como esses organismos vão se relacionar. Nas relações intraespecíficas, o que é isso, professor? Uma relação intraespecífica, aquela que estabelece entre os indivíduos da mesma espécie. Interespecífica, entre espécies diferentes. Nós precisamos entender essa relação para que nós possamos ter o quê? Uma harmonia no ambiente. Relações harmônicas, aquela que pelo menos uma espécie se beneficia e não há prejuízo para a outra, né? E a desarmônica é onde ambas podem perder ou pelo menos uma delas vai com certeza sair prejudicada. Eu relato aqui alguns exemplos, aqui vocês vão ter algumas situações que vocês podem se aperfeiçoar melhor na apostila, mas eu trago alguns exemplos de relações harmônicas, relações desarmônicas, o como isso ocorre, a importância disso, né? As relações aqui entre sociedade, como isso ocorre, que é uma relação bastante interessante, quando eles se unem realmente, se cooperam entre si para atingir um objetivo, que é um exemplo assim, brilhante para o ser humano, a importância de se unir para atingir os objetivos específicos, né? E a colônia é necessariamente um exemplo bem clássico disso, eles não conseguem desenvolver uma atividade sozinhos, então eles se unem para atingir esse objetivo.
Cito alguns exemplos aqui sobre canibalismo e o porquê que isso é importante. Isso tem o seu benefício para o meio ambiente, é realmente importante que isso ocorra, embora a gente entenda, imagina, né, um animalzinho acabar matando o outro da sua própria espécie, mas isso realmente é importante. E nós temos aqui a construção de uma sociedade sustentável. Quando eu falo em relação com o meio ambiente, em relação com a natureza, o objetivo é que a gente construa uma sociedade sustentável. E todos esses segmentos que nós temos aqui, depende de cada um. Então eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte para que nós possamos ter uma comunidade de seres vivos onde cada um possa ter o seu espaço, né? Melhorar a qualidade de vida de todos, onde nós possamos aí ter o que? Modificar atitudes e práticas constantemente. Então, pessoal, basicamente na nossa primeira unidade é isso. Eu deixo aqui algumas referências para vocês. Peço que vocês deem uma lida. É importante estar lendo a nossa apostila para que vocês possam ter um complemento maior sobre o conteúdo e que desenvolva lá as nossas atividades. E espero vocês na nossa próxima aula. Olá pessoal, estamos de volta aqui para a nossa segunda aula da disciplina Educação Ambiental, onde nesse momento nós vamos estar falando sobre os princípios e objetivos da educação ambiental. Então neste capítulo nós estaremos tratando um pouquinho sobre a Agenda de 2030, falando o nosso Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nada mais é do que um documento muito importante que foi assinado entre os 193 líderes mundiais, né, com a definição aí dos 5 P's, onde traz aí uma prioridade de importância crítica para a humanidade e para o meio ambiente, onde relata aí 5 pilares do desenvolvimento sustentável, que são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. É uma continuidade da Agenda 21 que nós vamos relatar aqui também nas nossas aulas, mas muito importante que é o que nós temos de mais novo, né, de metas e objetivos a ser atingido por toda a humanidade dentro do que se pode ter de desenvolvimento sustentável. É uma agenda que, na verdade, é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, não podendo deixar de falar da paz universal aí e da liberdade, onde que é um assunto muito debatido atualmente e que até então não era muito falado nos demais objetivos que era citado pela ONU. A erradicação da pobreza, essa sempre esteve em todas as agendas, muito importante, porque onde se existe a pobreza, consequentemente, a gente jamais vai atingir aí a sustentabilidade. E dentro disso eu trago aqui para vocês, né, nessa concepção dos 5 P's, ele está projetada dentro de um círculo, que eu trago aqui, dentro de um pentágono, representado pelo desenvolvimento sustentável, onde nós temos basicamente no topo o quê? As pessoas. Mas professora, na nossa primeira aula você disse que o ser humano se acha, que ele não pode se sentir um ser todo-poderoso do ambiente. Mas não é isso, é que nós, enquanto seres humanos, temos o poder de decisão. Cabe a nós termos mecanismos para termos prosperidade. Prosperidade para quem? Para todas as pessoas. Ter um planeta mais sustentável onde nós possamos aí dar um privilégio, dar condições para que todos os seres vivos possam ter vida e vida, né, vamos dizer assim, com abundância, vida com alimento. A paz para todos os povos, onde nós possamos aí estar acolhendo os nossos irmãos que vivem em momentos de guerra em seus países. E parceria, porque nada se consegue sozinho. Então a parceria hoje em todos os segmentos é extremamente importante para que nós possamos sim atingir a nossa sustentabilidade. Então esse círculo, né, com o pentágono com o desenvolvimento sustentável, traz esses eixos que são extremamente importantes, onde mostrando cada um tem a sua função a ser desenvolvida para que realmente se atinja esses objetivos. E dentro disso, só mostrando aqui, né, a questão das pessoas. Então, qual é o meu papel realmente nesse contexto do ODS? Os governantes têm seu papel, mas eu também tenho a minha função. Enquanto empresa, o que necessariamente eu posso fazer para que eu possa dar uma dignidade de vida para todos os seres humanos, onde nós não possamos aí, em detrimento a algumas pessoas, né, ter tantos privilégios, enquanto outros basicamente não têm nem o básico, que é a comida. O planeta, o que, até eu coloquei aqui uma chargezinha, né, e agora, o que eu faço com isso? Mas exatamente é o que nós realmente
podemos fazer com o nosso planeta se nós não tomarmos cuidado. Então, eu tenho que ter um consumo consciente, ter uma produção sustentável, uma gestão sustentável, buscar mudanças, né, que não possa ter essas mudanças climáticas tão acentuadas que vem ocorrendo, mas eu posso também buscar o quê? Mudanças de comportamento. E quando eu falo mudança de comportamento, ela tem que partir do indivíduo. Do indivíduo para com a empresa, na sua casa, num estado, num país e num planeta como um todo, onde nós possamos olhar que nós devemos desenvolver, sim, nós precisamos querer ter lucratividade, sim, porque isso é extremamente importante, mas nós também precisamos olhar o lado social, precisamos olhar aquelas pessoas que realmente precisam mais, né? E também do nosso planeta. Porque se nós não tivermos a natureza, nós não tivermos o planeta, o que será do próprio ser humano? E a prosperidade, para que todos possam prosperar, né? Então, o lugar de criança é aonde, né? Na escola. É na escola que ela vai ter um ambiente de ter um conhecimento melhor para que ela possa prosperar. Era ali que alguém vai dar uma oportunidade de melhoria de vida para essas pessoas e não necessariamente num ambiente como este. E a paz, que é tão importante. Diz assim, ó, não existe um travesseiro mais gostoso do que aquele que você tem a sua consciência tranquila. Então, para que todos possam realmente não ter um ambiente como esse. Isso aqui é um reflexo da ganância. Onde tem ganância, consequentemente, algumas pessoas ou muitas pessoas vão pagar com certeza. E será que isso realmente é necessário? Quando nós falamos em sustentabilidade, há necessidade de um ambiente como esse? Então, a Agenda 2030, que basicamente ela foi construída em 2015, mas instalada em 2016, com a sua meta final, chegarmos em 2030 e dizer assim, opa, vamos olhar se nós realmente atingimos os objetivos e as metas que foram estabelecidas lá atrás. Então, são 17 objetivos globais. Nesses 17 objetivos, nós temos 169 metas específicas, né? E com 3 metas extraordinárias. Então, olha que bacana. Erradicar a pobreza, combater a desigualdade e injustiça e corrigir as mudanças climáticas. São os temas principais, mas dentro desses 17 objetivos. Então, o que eu tenho que estar olhando aqui? Vamos imaginar que a gente trabalha em uma determinada empresa, em um determinado segmento, ou até mesmo na nossa casa. Eu vou olhar esses objetivos, eu tenho que necessariamente atuar em todos eles? Não. Mas eu vou olhar em qual deles eu posso estar atuando, aí eu vou buscar quais são as metas, quais são os objetivos que estão vinculados a cada um deles e onde eu posso entrar, onde a minha empresa pode atuar. Imagine você trabalhar aqui numa empresa de saneamento, e olha só, água potável e saneamento. Nós temos hoje o objetivo de ter o quê? Saneamento para todas as pessoas, a universalização do saneamento. Até então, quando nós falávamos em saneamento, a gente pensava em saneamento para as pessoas que estavam numa área urbana. E estamos esquecendo das pessoas que moram numa área rural. E hoje a própria legislação está dizendo que é universal. Todos têm direito à água tratada e esgotamento sanitário. Eu vou levar isso para aquelas pessoas? Não necessariamente, mas eu tenho que buscar tecnologia ou mecanismo para que essas pessoas possam sim ter os mesmos direitos que nós numa área urbana temos. Então, basicamente, onde eu estou, né? O que o meu país, os meus governantes estão atuando? E nós temos que ter um pensamento crítico de estar cobrando alguma atitude dentro desses objetivos. Aqui, mais a título de conhecimento, eu trago aqui alguns dados para vocês, né? Que olha, de 7 bilhões de pessoas, 3 milhões vivem com menos de 2,50 dólares por dia. Então, é muito pouco, né? Por que pessoas vivem com tão pouco dinheiro enquanto outros têm tanto? Isso tem que realmente ser mudado. Não que precise todo mundo ser rico, milionário, mas dignidade, o momento que a pessoa possa ter a sua casa, conseguir alimentar os seus filhos, colocar uma educação com qualidade, isso é o básico, né? Saúde, precisando de saúde, está ali disponível para a pessoa. Então, não é ter a riqueza, mas o básico necessário para que possa dizer assim, esse país realmente, se não é totalmente sustentável, mas está lutando para ser sustentável. E aí eu trago aqui outras informações, tem muito mais na apostila para vocês, né? E aqui mais um dado, onde eu trago que apenas 20% do que os Estados Unidos gasta hoje com armamento, todos os anos seria possível erradicar a pobreza no mundo. Veja bem, né? Para que nós precisamos de tanto armamento?
Então, o próprio objetivos ali do desenvolvimento sustentável, ele diz assim, nós queremos um mundo pacífico, então nós não queremos armamento, nós queremos que as pessoas possam estudar, que as pessoas possam compartilhar um ambiente pacífico. Imagine todo esse dinheiro, né, 20% do que o Estado gasta com armamento poderia acabar com basicamente a pobreza. Então, é um dado muito interessante, onde é importante a gente estar se atendo para isso, tá? Deixo aqui também algumas referências e peço novamente para que vocês leiam a apostila e façam as atividades que nós colocamos lá para vocês. Olá pessoal, estamos novamente aqui, agora para a nossa segunda unidade, onde nesse momento vamos falar um pouquinho dos nossos problemas ambientais, aqueles que afetam o nosso planeta, inclusive a industrialização e os seus efeitos. São muitos, mas vamos abordar aqui alguns para que vocês possam ter um conhecimento maior sobre esse assunto. Vamos falar basicamente um pouquinho da poluição atmosférica, que é um dos grandes problemas, né, urbano hoje, ecológicos atuais, e onde tem como causa principal aí os transportes, instalações industriais, centrais termoelétricas, entre outras, e eu vou explicar um pouquinho melhor no slide da frente aqui por que essa poluição causa inversão térmica, ilha de calor, o efeito estufa, chuva ácida, poluição do solo e principalmente afeta o quê? Os nossos recursos hídricos, esses que é importantíssimo. Eu diria assim, talvez muita gente diz assim, a água é a fonte da juventude, mas se não é a fonte da juventude, é muito mais porque é a fonte da vida. Sem água não tem vida. Então nós temos aqui só demonstrando a poluição do ar, que com essa poluição nós vamos acentuar o efeito estufa, que o efeito estufa ele é benéfico para o planeta, sem o efeito estufa não teria vida nesse planeta, mas toda essa poluição vai fazer o quê? Acentuar esse efeito estufa. Então eu trago aqui alguns exemplos para vocês possam entender um pouquinho melhor. Quando a gente fala de inversão térmica, efeito estufa ou ilha de calor, como isso realmente ocorre? Quando eu tenho dentro do efeito estufa, que isso aqui é extremamente importante para a sobrevivência do planeta. Então eu tenho o Sol, que ele vai emitir os raios solares para a Terra e basicamente isso vai aquecer a Terra. Esses raios conseguem passar essa camada, né, da atmosfera, e que essa camada está repleta de gases, e esses gases eles não impedem que haja essa passagem. O grande problema desses gases, e com as nossas atividades diárias, da nossa industrialização, é que ele vai se acentuando e vai se acumulando cada vez mais. Então, aí ocorre o quê? O impedimento do retorno desses raios solares. E aí retém essa energia, esse calor, né? E basicamente nós temos o quê? Um superaquecimento da Terra. Embora ele seja benéfico, mas com as nossas atitudes diárias, basicamente, ele impede esse retorno e aí nós temos um superaquecimento. Dentro disso, o que ocorre? Essa ilha de calor são exatamente um reflexo das nossas atividades também. Então eu tenho aqui um ambiente rural no qual eu desenvolvo algumas atividades, mas olha, eu tenho melhor infiltração, eu tenho uma ventilação melhor. E comparado a um ambiente de uma cidade, então eu tenho várias casas, a ventilação já não ocorre, eu tenho a impermeabilização do solo, não tenho necessariamente a infiltração da água e com isso eu tenho o quê? Áreas de ilha de calor. Eu chego ali e eu percebo que é um ambiente muito mais quente. E quando eu percebo, estou olha, está ocorrendo uma inversão térmica aqui, o que seria? Então imagine que próximo à superfície eu tenho um ambiente mais quente. Então quanto mais próximo ao centro da Terra, um ambiente mais quente. Quanto mais alto, mais frio. Então por isso que eu tenho um ambiente quente, um frio e o ar mais frio. Então basicamente quando eu tenho um fluxo normal, eu tenho um retorno, aqui eu tenho um cruzamento entre esse ar frio e esse ar quente. Então basicamente eles vão se cruzando ali e eu tenho um ambiente normal. Quando eu tenho inversão térmica, o ar frio, ele desce, porque ele é mais denso, e ele não consegue fazer esse giro e eu mantenho o ar quente acima. E com isso o que ocorre? Eu mantenho aqui toda a poluição que existe, então ela não consegue circular. E aí o que ocorre com o próprio ser humano? Acontece todas as ites possíveis, né, que existe, que são doenças que podem afetar aí o ser humano. Aí alguns exemplos da poluição do ar, aquela que é ocasionada pelo próprio homem, antropogênica, e aquelas que são naturais. Nós também temos aí as poluições que são naturais, que isso não tem como a gente estar impedindo.
Esta aqui nós podemos sim minimizar. Então, de novo, eu quero ressaltar aqui a importância. Nós não vamos desenvolver economicamente, professora? Não, não é isso, nós vamos. Mas hoje, dentro de uma empresa, nós temos que buscar mecanismos para que isso ocorra, para que não agrida o meio ambiente. Nós estamos falando de carro aqui, por exemplo, perfeitamente nós podemos ter carros aí que não venham poluir o meio ambiente. Então, nós temos hoje já tecnologia possível para isso. Consequentemente, nós vamos ter a poluição das águas, que é aquilo que eu disse anteriormente, que é o pior de tudo, que eu diria assim que o pior reflexo que nós poderíamos ter é a poluição da nossa água, porque sem água, basicamente, nós acabaríamos com tudo, não tem vida, né? Aí a poluição traria, uma das consequências realmente é a chuva ácida. Quando nós temos a chuva ácida, não necessariamente ela vai ser no ambiente que está poluindo, porque nós temos as correntes, né, de ar e ela vai estar levando a poluição para um outro local. E isso pode gerar diversos conflitos, até mesmo entre países, tá? O esgoto doméstico, aquilo que eu disse sobre saneamento, quando eu falei de ODS, aqui está um dos problemas, que é realmente atingir os nossos rios, onde não tem tratamento, e vai trazer sérios problemas para o meio ambiente e, consequentemente, à saúde das pessoas. E entre outros, né, itens aqui, e consequentemente nós vamos ter o quê? Perda dessa biodiversidade. E a camada de ozônio, que também é uma das consequências da nossa poluição. Quando nós falamos do buraco da camada de ozônio, né, o tão famoso buraco da camada de ozônio, como isso realmente ocorre? Às vezes nós podemos fazer com que ele se acentue, às vezes ele pode estar diminuindo. E como nós podemos fazer isso? Imagine uma molécula de oxigênio, né, o oxigênio livre, o Ozinho e o O2, então eles se unem e nós formamos o quê? O O3, que é o ozônio. Quando nós jogamos aí o CFC no meio ambiente, ele quebra essa molécula, então ele separa, ele faz, de novo a gente tem o Ozinho lá do oxigênio, o Ozinho, o O2, e basicamente quando ele quebra ele faz esse buraco. Diminuiu essa substância no meio ambiente, o que vai ocorrer? Basicamente nós fechamos de novo esse buraco. Sim, então, assim, basicamente ele pode aumentar ou diminuir dependendo da ação nossa do próprio ser humano. Aqui, um dos grandes problemas é o crescimento urbano, a aglomeração de pessoas no mesmo ambiente, né? Aqui a gente cobra, então, o quê? Medidas governamentais para que permita que as pessoas possam ter uma vida melhor, onde? Na área rural. Então, nós temos um país que tem uma área extensa e nós necessariamente não precisamos que tenhamos um ambiente como esse. Então, isso aqui traz consequências muito sérias, muito lixo, né? Onde as pessoas acabam jogando de qualquer forma, não tem aí um processo de gerenciamento adequado e, consequentemente, nós temos a poluição dos rios e, se nós temos poluição do rio, consequentemente, nós vamos ter poluição do mar. Aqui eu trago alguns itens para vocês estarem dando uma olhada, né? E também o desmatamento, que esse é terrível, um segmento que hoje está em pauta no nosso país, onde está mostrando a nossa Amazônia cada vez mais desmatadas e o quanto isso pode realmente ter um reflexo negativo, né, no nosso ambiente e também, eu diria, até na nossa própria economia e na saúde das pessoas. As causas, né, que são terríveis, o que realmente para que é usado e as consequências necessariamente de você ter aí um desmatamento. E dentro da industrialização, só que eu quero deixar para vocês que necessariamente ela trouxe diversos aspectos negativos, mas também várias coisas positivas, extremamente importantes para a nossa sobrevivência, vamos dizer assim, trabalho para as pessoas, então socialmente também é muito importante. E aqui eu deixo assim um fluxograma mostrando quais necessariamente o que ocorre no momento de poluição e que pode estar ocasionando aí um desequilíbrio ambiental. Sugiro que vocês deem uma olhada na apostila e lá está explicadinho esse fluxograma para que você possa entender melhor e que necessariamente o crescimento populacional ele vai trazer necessariamente aí uma poluição para o ar, para a água, para o solo e pode ocasionar um desequilíbrio. E cabe a nós mesmos estar revertendo essa situação. Então, basicamente é isso também. Solicito de novo, quero reforçar de novo para você estar lendo lá a apostila. Todo o material que está lá vai ajudar bastante você a estar respondendo as questões, resolvendo as suas atividades e principalmente na nossa prova.
Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula, onde vamos estar falando aqui na nossa disciplina de Educação Ambiental um pouquinho sobre pressupostos teóricos e metodológicos da educação ambiental e das correntes da educação ambiental. Dentro disso, nós vamos comentar um pouquinho desse aspecto participativo, com uma postura crítica, emancipatória e conscientizadora. Quando eu falo em participativo, é necessariamente cobrar a participação de todos. A nossa participação dos governantes, que isso é o mais importante, porque é dali que saem as políticas públicas que são necessárias, né, para que a gente possa realmente prosperar. E nós precisamos ter uma postura crítica sobre isso, avaliar se isso está sendo bom, se está sendo ruim. E emancipador é quando eu digo assim, eu estou me desenvolvendo, eu estou rompendo todos aqueles fragmentos ruins que a gente tinha antigamente, através do quê? Através da educação, porque eu estou adquirindo conhecimento suficiente para ter um pensamento correto sobre um determinado assunto, tirando todos aquelas amarras do passado, vamos dizer assim, para que nós possamos desenvolver e eu ter conhecimento suficiente para isso. E através disso eu vou ter o quê? Uma consciência melhor de qual é o meu papel, da necessidade de cuidar das questões ambientais e principalmente do papel da educação ambiental na sociedade. E aí eu trouxe aqui alguns pensamentos que é dentro desse contexto, que é de uma teoria de construção, onde eu trago aqui Piaget, Vygotsky, que eles dizem assim, ó, conhecimento não é dado, ninguém recebe necessariamente esse conhecimento, ele não está pronto. Ele precisa ser construído através de uma interação do indivíduo com o meio físico e social. Então, como nós falamos lá na nossa primeira aulinha, precisa-se de uma interação com o ambiente, nós precisamos conhecer a natureza. E aqui ele está dizendo a mesma coisa, através dessa interação. Quando eu me envolvo, quando eu tenho mais conhecimento, com certeza eu vou desenvolver melhor. E aí eu tenho aqui também, olha só, que o conhecimento se constrói através das relações com o mundo natural e social. Social com as pessoas e com a natureza. Então olha só o quanto que aqui a educação ambiental está realmente voltado, mostrando a importância dessa relação ser humano e natureza, né? E que ela é vista no processo de emancipação, aquela que eu realmente adquiro conhecimento e tenho condições de ter um crescimento, desenvolvimento, estar me libertando. Acho que essa seria a palavra ideal, né? E o papel do educador aqui, necessariamente, não é convencer ninguém, mas de vencer com ele, construir. Quando nós pegamos algo e nós queremos realmente, nós vamos construir juntos. E isso realmente é o papel do educador. Então a educação aqui é vista com acesso à construção de um processo emancipatório a partir da conscientização dos sujeitos, que é o autoconhecimento e o conhecimento da realidade, né? E a participação é um pressuposto da própria, o quê? Aprendizagem. Então, quando eu aprendo, eu busco conhecimento, com certeza eu vou estar me emancipando, eu vou estar me conscientizando e realmente eu vou estar participando muito mais dessa sociedade. Então, você só conhece realmente o que construiu autonomamente quando mais ativamente uma pessoa participa da aquisição de um conhecimento, mais ela irá entregar e reter aquilo que aprendeu. Então, para avaliar a sustentabilidade, nós não podemos estar numa camisa de força, há que se libertar. Olha aqui o processo de emancipação, das amarras do preconceito, estar aberto para novos paradigmas de interpretação da realidade. Então, é o momento que eu vou estar avaliando o momento, o segmento, como que eu devo me posicionar, e eu só vou conseguir ter um posicionamento a partir do momento que eu tenho conhecimento sobre o assunto. E aí dentro disso a gente tem as correntes da educação ambiental, onde nós vamos estar colocando aqui uma matriz conservadora e uma matriz mais crítica. Professora, quando a gente fala em uma matriz conservadora e uma matriz mais crítica, qual delas eu tenho que me ater? Qual eu vou seguir? Eu diria para você que nenhuma e nem a outra. Cada qual você vai seguir em um determinado momento a partir daquilo que você realmente deseja fazer. Imagine que você quer fazer um trabalho de conservação de uma nascente. Vamos nos reunir numa comunidade e vamos fazer um trabalho desse. É evidente que você vai ter uma matriz mais conservadora, porque você quer conservar o ambiente. Agora, quando eu quero ter uma conscientização de uma determinada situação e eu quero trazer ali uma questão política sobre mesmo a educação ambiental, então eu vou adotar uma postura um pouco mais crítica, que é aquela, né, educação dialogada, libertadora, que o próprio Paulo Freire fala tanto, tá ok?
E dentro disso, um pouquinho da matriz conservadora, a gente tem o quê? Aquela que, onde o próprio homem antropogênico, ele quer ser o quê? O centro. Ele entende que a própria natureza, ela está a dispor desse homem, dele próprio, para quê? Para que ele possa ter lucratividade. E tem o ecocêntrico, aquele que ele quer aprender com o ambiente. Ele já, peraí, podemos ter lucratividade com o meio ambiente, sim, mas nós temos que ter um olhar especial para a natureza, porque senão nós podemos não ter o recurso necessário que nós precisamos para desenvolver. Então, basicamente, ele começa a olhar a natureza como algo que ele realmente precisa, não só para ter riqueza, mas para viver um ambiente mais adequado para o próprio ser humano. Aqui eu cito algumas das correntes, onde elas estão melhor especificadas para vocês na nossa apostila, onde nós tínhamos algumas até 1980 e outras, recentemente. Cada qual são importantes. Eu diria para vocês não se ater basicamente a uma, não precisamos defender o meio ambiente a ferro e fogo, nós precisamos sim, como eu disse anteriormente, desenvolver, mas pensando na natureza, integrar de uma maneira aí que nós possamos ter uma parceria entre o ser humano e a própria natureza. E eu cito aqui algumas das nossas correntes, naturalistas, conservacionistas, resolutistas, sistêmica, científica, mas na apostila eu cito todas elas. Então é importante que vocês aí dêem uma lidinha para que vocês possam entender melhor. E dentro dessa concepção de ambiente e educação ambiental, a importância de você entender assim, o ambiente, qual a relação que existe para isso. Eu tenho a natureza, então eu tenho que pensar que a natureza eu preciso do que basicamente? Preservação e apreciação. É um ambiente onde nós vamos apreciar, nós vamos descansar, é um momento que nós podemos relaxar e ela traz os benefícios para nós. É um recurso que precisa de gerenciamento, se não tiver gerenciamento, pode acabar com certeza. E os problemas? Existem problemas imensos, nós citamos anteriormente, e são vários problemas que existem e precisa de uma solução. E qual é a solução mais adequada para todos? É a educação ambiental, onde necessariamente nós vamos trabalhar de uma forma preventiva, trazendo todas as pessoas para serem atores, tá construindo esse ambiente em busca dessa solução. É um lugar para se viver, então nós temos que cuidar desse lugar. É a nossa biosfera e é um planeta a ser coabitado, e ela precisa do quê? Projetos coletivos, de um engajamento de toda uma sociedade. Quando eu falo de toda uma sociedade, eu não necessariamente estou falando de uma cidade, mas num contexto geral, de toda uma sociedade, um planeta como um todo, onde tem que estar com um olhar engajado para o ambiente, voltado para esse meio ambiente, mesmo que seja para que ele possa nos dar um retorno. E deixo novamente aqui algumas referências e voltamos aí na nossa próxima aula. Olá pessoal, estamos de volta então para a nossa disciplina de Educação Ambiental, na nossa terceira unidade, onde nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos históricos da educação ambiental, falando desses históricos realmente e como contextualizar essa educação ambiental. Então a ideia aqui é mostrar que a Terra não pode mais ser vista como fonte inesgotável de recursos naturais. Já falamos um pouquinho sobre isso e esse pensamento não deve mais existir, tem que mudar. Precisamos entender que os recursos são finitos e que, se usado com sustentabilidade, nós realmente possamos sim ter recursos aí, poderíamos até pensar em infinito, desde que usado de forma sustentável, E quando eu falo aqui principalmente dos recursos hídricos, eu estou dizendo principalmente daquilo que é mais importante para nós, que é a água. Então, necessariamente, precisamos tratar da educação ambiental de uma maneira que ela pense em todos os recursos, mas de maneira especial a água, porque sem essa realmente não tem vida. E a preocupação com o meio ambiente aí, no passado, se restringia a pequenos grupos de estudiosos. Falamos aí da questão histórica. Não se tinha uma preocupação, mas por que, professora, não se tinha uma preocupação? Porque nós tínhamos um ambiente vasto e necessariamente poucas pessoas e muitos recursos. E hoje nós temos um ambiente totalmente inverso, então nós temos muitas pessoas, menos espaço, embora é o mesmo espaço, mas como temos muito mais pessoas em cima, ele se reduz. E basicamente diminui a quantidade de recursos. E a questão do consumismo cada vez maior, e com isso nós podemos ter o quê? Um colapso
E aí nós começamos a ter o quê? Mais pessoas interessadas nessa questão da educação ambiental, na questão estar voltado aí para a sustentabilidade. Mas quando isso necessariamente ocorreu? Quando nós tivemos a primeira catástrofe ambiental em Londres. Então foi ali que despertou a importância. Peraí, nós temos um problema e nós precisamos pensar um pouco aí na questão ambiental. E que houve essa sensibilização sobre a qualidade ambiental lá na Inglaterra. A partir disso, já veio a primeira lei de ar puro, onde o parlamento começou a pensar, bom, peraí, nós temos que ter discussões, vamos ter que ter aí alguns debates sobre as questões ambientais, porque não dá mais para continuar dessa forma. Aí já nos Estados Unidos surgiu aí um movimento ambientalista, né, onde aí eles começaram a se unir, queremos realmente que pensamos um pouco mais na natureza. E aí ela surgiu dessa preocupação dos ecologistas, de algumas catástrofes, e os ecologistas se reuniram, não, vamos ter que ter aí uma atenção especial para o meio ambiente e vamos pensar aí que os recursos naturais nessa destruição da floresta não podem continuar. Nós precisamos pensar em algo onde a sociedade se mexa para que os governantes comecem realmente a se preocupar com isso. E em 1962, e eu gosto muito disso aqui, onde nós temos o livro Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, onde ela fala do uso de produtos químicos. Só bem rapidinho aqui para vocês, o que ela fazia? Ela ia trabalhar e ela passava perto de uma floresta e ali tinha os cantos dos pássaros, e ela apreciava o canto dos pássaros. E com o tempo, isso levou vários anos, ela foi percebendo que foi diminuindo esse canto dos pássaros. E aí ela, mas o porquê? Aí foram avaliar e perceberam que era realmente o uso de produtos químicos, o agrotóxico, e que necessariamente os pássaros estavam morrendo. Então aqui houve já um grande boom, porque ela mexeu com o quê? Com os grandes industriais, com os agricultores, e isso não foi bacana naquele momento. Em 1972 teve a reunião ali do Clube de Roma, preocupação com a perda da qualidade ambiental devido à atividade predatória desde a Revolução Industrial. E eles queriam limitar o crescimento. Eu diria que é difícil você limitar o crescimento, mas você tem que aliar esse crescimento com sustentabilidade. Aí sim nós vamos ter sucesso. Nós tivemos a Conferência Mundial do Meio Ambiente, onde em Estocolmo, na Suécia, a educação foi pela primeira vez apontada como uma estratégia para a resolução dos problemas ambientais. Em Belgrado, né, onde foi feita uma carta que divulgava a necessidade de se criar uma política de educação ambiental, onde dizia assim, a finalidade da educação ambiental é formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e problemas com eles relacionados, e que possua conhecimentos e capacidade, as atitudes, motivação e o compromisso para colaborar indivíduos e coletivamente na resolução dos problemas atuais e na prevenção de problemas futuros. Então envolve todo mundo de uma maneira, né, onde todo mundo possa ter essa preocupação com a questão ambiental. E nós tivemos aí a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, onde trazia aí a educação ambiental como uma maneira de se compreender aí os problemas ambientais também, e se trouxe aí princípios, estratégias, objetivos, funções, né, mostrando aí recomendações da importância da educação ambiental. E a Conferência de Moscou, que ele trouxe aí temas como desarmamento, nós já falamos um pouquinho sobre isso na aula anterior, e já trazia aí uma proposta de acordo de paz entre Estados Unidos e Rússia, né, e a democracia e a liberdade de opinião que permeava as discussões entre os presentes naquele evento. E a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que é a Rio 92, que aqui se fez o quê? A nossa Agenda 21, que dessa Agenda 21 trouxe o quê? Os nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2016, que é o que nós temos de mais novo na questão ambiental. E aqui eu tenho o quê? O caminho da educação ambiental. Então, nesse fluxo a gente mostra o quê? Que a educação ambiental, ela desenvolve conhecimento, compreensão, habilidade, motivações, para quê? Para adquirir valores, atitudes que são extremamente para o ser humano, que é necessário para as questões ambientais. Então, é o caminho para nós resolvermos os problemas ambientais e encontrar o quê? Soluções sustentáveis, que é o grande desejo que nós tanto desejamos. Então, aqui se mostra, né, as soluções sustentáveis dependem muito da educação ambiental. Então, aqui está todo o trajeto
que através da educação ambiental nós podemos sim chegar aí em soluções sustentáveis. E dentro disso, os ambientes de educação ambiental, nós podemos ter um ambiente formal, não formal. O formal é aquele que a gente desenvolve onde? Dentro da sala de aula. O não formal, ele é aquele que eu desenvolvo fora da sala de aula, mas ele também tem um determinado planejamento. É aquele que eu faço entre as famílias, em um determinado evento, mas necessariamente ele não tem aquela formalidade de uma sala de aula. E aí eu deixo também, novamente, aqui algumas referências para vocês e nos encontramos na próxima aula. Olá pessoal, estamos aqui novamente para encerrar a nossa terceira unidade, onde nós vamos falar um pouquinho sobre transversalidade, educação ambiental e a nossa Constituição Verde de 1988 e os pontos relevantes da nossa Lei de Educação Ambiental. Então, dentro disso, a nossa política de educação ambiental, a Lei 9.795 de 1999, ela traz aí no topo a nossa educação ambiental formal, aquela que eu citei um pouquinho na nossa aula anterior, que é aquela desenvolvida em sala de aula. A nossa educação não formal, aquela que é fora da sala de aula, ela não tem toda aquela formalidade, embora ela tenha todo um planejamento igual à formal. E a informal, ela não tem planejamento nenhum, aquela que é mais dentro da base familiar, aquela que você faz com um amigo, você, vamos fazer um trabalhinho ambiental ali em determinado local, ela não tem aí necessariamente um planejamento. E dentro disso, a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, ela traz aí os objetivos estratégicos para a educação ambiental, que é o incentivo à participação individual e coletiva. Então ela frisa bastante isso, que a educação ambiental tem que ter a participação minha e sua, e nesse contexto cada vez mais pessoas, para que a gente possa realmente atender aí o objetivo final, que é um ambiente preservado e equilibrado, né? Um valor inseparável do exercício da cidadania. Então todos têm que estar desenvolvendo a educação ambiental. E dentro disso nós temos os temas transversais. Professor, o que seriam os temas transversais? São diversos temas, eu coloquei aqui alguns apenas para vocês, que devem ser trabalhados por todas as disciplinas em sala de aula. Então, eu tenho temas de saúde, então eu posso trabalhar saúde na disciplina de geografia, eu posso falar em história e também educação ambiental em outros segmentos. Então, é uma forma onde todas as disciplinas podem se unir para tratar desses temas que têm relevância para a questão ambiental, que vai fazer com que a criança mesmo possa entender e estar situada em cada um dos temas e ter visões diferentes, com opiniões diferentes de cada um dos professores. Por isso a gente traz os temas transversais aí como um espaço para a inclusão de saberes, né, extraescolares. Então dentro da sala de aula, fora da escola, para que cada um possa ter uma visão diferenciada do tema, por diversas pessoas diferentes estar mostrando aí, tá? Nós temos também o que? A interdisciplinariedade da educação ambiental. E aí a gente traz uma situação onde tem também bastante crítica para isso, porque é importante quando a gente fala inter, onde as disciplinas vão estar se conversando, trocando ideias para que haja o que? Assim, um diálogo, um questionamento, troca de experiência, colaboração e inovação em volta de temas complexos. Só que dentro disso, a própria legislação diz assim, não se precisa de ter uma disciplina específica para a educação ambiental em sala de aula. A própria legislação está dizendo isso. Embora, eu diria assim, cachorro com 2 donos, às vezes ele pode passar fome. Então, quando você não tem uma disciplina específica e você vai trabalhar de uma forma interdisciplinar, nós começamos a falar em questões ambientais mais em um determinado momento específico. O dia da água, o dia do rio, o dia da árvore. E necessariamente a questão ambiental não pode estar restrita a datas específicas. Então aí chega o dia do rio, então todos os professores querem desenvolver uma atividade. E quando você tem uma disciplina específica, seria aqui até uma crítica à própria legislação, quando você tem uma disciplina específica, você tem um professor que ele vai estar angariando os demais para que no dia a dia possa estar desenvolvendo projetos ambientais dentro da própria sala de aula, dentro da própria escola, dentro da própria comunidade, dentro da sua própria cidade e assim por diante. Então eu creio que quando se tivesse aí uma disciplina específica para a educação ambiental, aí sim nós poderíamos ter um grande avanço dentro desse segmento. Embora a educação ambiental necessite de compreensão, de saber específico, né, não é uma área de conhecimento e atuação isolada. Ela tem que realmente estar conversando com as demais. E a educação ambiental sustenta na base da conexão permanente entre as questões culturais, políticas, econômicas, sociais
religiosas, estéticas e entre outras. Ou seja, em todos os lugares, até mesmo dentro da igreja, nós podemos trabalhar sim e devemos trabalhar a educação ambiental, né? Trabalhar as questões culturais de uma sociedade e assim por diante. E devido a essa complexidade, deve apresentar-se de maneira interdisciplinar no seu processo pedagógico, porque compreende-se o meio ambiente como um todo e complexo. Aquilo que eu citei anteriormente para vocês. No cotidiano pedagógico, essa interdisciplinariedade e a transversalidade, elas são simultâneas, porque é uma conversa entre a disciplina, onde você vai tratar diversos temas relacionados ao meio ambiente, e só fica aqui a crítica que eu disse para vocês da importância do qual é citado por diversos autores, a importância de que se tenha, sim, uma disciplina específica de educação ambiental. Aqui eu cito exatamente essa crítica, né, de não ser uma disciplina específica, o que eu acabei de dizer para vocês vocês possam estar lendo e tirar as suas próprias conclusões. Se realmente vocês entendem que a legislação está correta quando ela diz que seja dessa forma, ou que você possa pensar de ter ou não uma disciplina específica de educação ambiental. Tá ok? E a base dessa educação ambiental é o nosso artigo 225 da nossa Constituição, que eu adoro ele, gosto muito dele, porque ele diz assim, ó: todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então essa aqui é uma questão que eu adoro dar em sala de aula, principalmente nas minhas provas. É uma dica que eu deixo aqui para vocês. Por quê? Porque eu adoro dizer assim, ó, é exclusivo do poder público trabalhar a educação ambiental? Então, claro que não. É função deles, sim, mas também é minha, também é sua. Então nós precisamos ter essa ideia de que é um contexto, é um conjunto de pessoas trabalhando para o bem comum de toda uma humanidade, de todo um meio ambiente, né? E para assegurar essa efetividade desse direito, incumbe-se ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então aqui ele já está dizendo a importância de se trabalhar a educação ambiental em sala de aula. Então, quando eu faço uma crítica à legislação, na verdade, a legislação não diz que não deve ser trabalhada, ela só diz que não precisa de uma disciplina específica para o assunto, mas que todos têm que estar trabalhando esse contexto, tá? Então, buscar equilíbrio entre satisfação da necessidade e preservação do meio ambiente não é uma tarefa fácil. Então, gente, falar em sustentabilidade não é fácil, é muito difícil. Então, engana-se quem pensa que ser sustentável, é uma palavra que está na moda. Ser sustentável é muito difícil e também requer recurso financeiro. Cabe a todas as pessoas buscar mudanças de valores, comportamento e estilos de vida. Então, avalie você, o seu estilo de vida, o teu comportamento. Será que necessariamente eu preciso mudar? Será que eu adoro estacionar o meu carro em uma sombra, mas eu jamais planto uma árvore? Então, avalie. Será que realmente as minhas atitudes estão condizendo com o contexto daquilo que eu gostaria para mim? E a educação ambiental surge, então, como um caminho, né, para promover a mudança de valores e sentimentos, atitudes. Ela é extremamente importante. Então, é através da educação, seja educação ambiental ou a educação de qualquer outra disciplina, aquela de sala de aula, ela é aquela que faz com que o ser humano possa desenvolver e ter uma consciência em todos os segmentos. Então a educação, ela tem seu papel primordial na vida das pessoas. E dentro disso a gente só colocou aqui um esqueminha para a gente entender o quê? Eu preciso de matéria-prima. Todos nós precisamos de matéria-prima. Nós queremos consumir. E essa matéria-prima basicamente vai vir da natureza. E eu preciso dela para o meu fator de produção. Eu preciso de um produto, eu preciso de algo para levar para minha casa, para minha empresa. E esse produto ele tem uma vida útil, né? A vida útil é um período, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Cada vez esse período tem diminuído. Para quê? Para estimular o consumismo. E isso vai gerar um resíduo. Dentro desse resíduo, eu posso pensar o quê? Em ter uma reciclagem dentro do meu próprio ambiente. Como eu posso reutilizar, né? E ele vai voltar para o processo produtivo. Não tem como? Então ele vai passar por um tratamento ou vai uma destinação final. Mas ele precisa ser tratado para ser colocado em uma destinação final. Ou ele vai para uma reciclagem, onde hoje, basicamente, em todo o país, nós temos diversos locais aí com cooperativas de reciclagem. E aí, a gente termina aqui mais uma unidade e espero vocês na nossa próxima aula.
Olá pessoal, estamos de volta agora para a nossa última unidade, onde nós vamos falar um pouquinho, dentro da disciplina de Educação Ambiental, é claro, da Agenda 21 Global e a Biodiversidade, onde a Agenda 21 nada mais é do que um documento que estabelece a importância de cada país em se comprometer e refletir de forma global e local sobre a forma pela qual os governos, empresas e organizações não governamentais, todos os seus setores de sociedade podem cooperar no estudo, na solução para os problemas socioambientais. Por que eu estou frisando tudo isso com você? Porque exatamente é um compromisso onde todos vai aceitar cooperar com soluções ambientais. Basicamente, a Agenda 21 é uma reunião, um evento onde todos esses governantes sentaram e estabeleceram diversas metas. Foi um local muito importante, uma reunião muito importante para a questão da educação ambiental, para a questão de estabelecimento de metas para o desenvolvimento sustentável. Então, um conjunto de resoluções de 40 capítulos, nós não vamos falar todos aqui, não tem nem como, né? Para a tomada de decisões, que foi feito na ECO 92, com participação de 179 países. Medidas para conciliar o crescimento econômico e social e a preservação do meio ambiente. Então foi uma necessidade naquele momento estabelecer uma conversa, né, para estabelecer aí, nós estamos crescendo sim, vamos crescer, mas nós temos que pensar um pouquinho na questão social e também na preservação do meio ambiente. Observe você que desde a nossa primeira aula eu tenho dito a necessidade de conciliar o crescimento econômico com o social, com o meio ambiente. Isso está engajado desde o primeiro momento e isso é extremamente importante, mas e o porquê que isso continua sendo falado e necessariamente caminha muito pouco? Então, aí cabe um pouco da nossa criticidade, né, da gente estar criticando e avaliando todos esses eventos, a importância de que isso se torne em fatos realmente concretos. Mas professora, você está dizendo que não houve coisas concretas? Claro que não. Eu estou dizendo que nós temos que evoluir dessa parceria do econômico, social e ambiental. E isso realmente tem que se tornar algo muito mais concreto para uma sociedade como um todo. Então ele foi uma tentativa de promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento denominado desenvolvimento sustentável. Difícil de se chegar nesse desenvolvimento sustentável, mas é um caminho que tem que ser trilhado por toda a sociedade. As temáticas da Agenda 21 são diversas, citei algumas aqui. As cidades sustentáveis, o objetivo de ter uma cidade sustentável, qual é o caminho para que eu chegue a ter uma cidade sustentável? A agricultura sustentável, qual é o mecanismo que vai se ter? Será que realmente nós estamos trabalhando com os agricultores para que eles possam trabalhar a agroecologia ou nós estamos somente num sistema convencional? Então, é importante estar avaliando uma situação como essa, infraestrutura, integração regional, redução das desigualdades sociais. Então, todo momento nós estamos falando nessa redução de desigualdades sociais e é um objetivo que sempre vai estar aí e será que nós realmente não vamos estar atingindo? E ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Os principais objetivos e temas tratados na agenda, de novo, né, desde aquela época, combate à pobreza, cooperação entre as nações para chegar ao desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e o crescimento demográfico e proteção da atmosfera. E dentre muitos outros que eu não citei aqui para vocês. Combate ao desmatamento, combate à desertificação e seca, e a preservação dos diversos ecossistemas e atenção especial aí aos ecossistemas que são mais frágeis. A preservação dos recursos hídricos, principalmente das fontes de água aí, do planeta, aquilo que eu venho batendo bastante, a nossa grande fonte de vida que é a água. Então nós vamos habitar um novo planeta. Primeira coisa que a gente vai lá é ver se tem água. Então é um problema seríssimo a questão da água doce, a água realmente potável. Conservação da biodiversidade do planeta e o tratamento e destinação responsável aí dos diversos tipos de resíduos, que também nós precisamos dar uma destinação correta, estar tentando fazer com que esses resíduos voltem ao ciclo, né, realmente à produção, para que a gente possa descartar aí realmente só aquilo que não tem como ser tratado novamente. E o fortalecimento das ONGs, que isso é extremamente importante, hoje muito debatido também, né? Vários temas aí hoje em pauta no nosso país, e a educação como forma de conscientização para as questões de proteção do meio ambiente.
E aí nós temos alguns capítulos, iniciei aqui pelo capítulo 2, não cito todos eles, são 40 capítulos, estão todos lá na apostila para que você possa olhar detalhadamente cada um. Sugerir também dentro da apostila alguns livros, alguns sites para que vocês possam estar pesquisando e tendo muito mais conhecimento sobre esses capítulos da Agenda 21 e da sua importância, o porquê que realmente a Agenda 21 foi um marco importante para a educação ambiental. Aqui de novo, olha, citando o capítulo 3, combate à pobreza, então tem um capítulo especial para o combate à pobreza, né? Mudança dos padrões de consumo, e aquilo de novo que eu ressalto, se a gente for estar avaliando o consumo de cada país, nós vamos ver que quanto mais pobre um país é, menos ele consome. Então, quanto mais condições financeiras, muito mais você consome. Então, nós temos que ver um padrão de consumo que seja adequado dentro daquilo que é o suporte do nosso planeta, aquilo que ele possa suportar, que possa ter a sua resiliência. Outros capítulos também que eu vou citando aqui para vocês, né? O fortalecimento dos papéis aí dos agricultores, a agricultura também, que também é bastante taxada como uma vilã de contaminantes, né, que pode estar jogando aí nos nossos recursos hídricos, mas é claro que não só eles, nós também que estamos aí na área urbana também desenvolvemos um papel importantíssimo nessa degradação e temos que estar o quê? Unidos a esses agricultores para que a gente possa realmente aí ter um papel de preservação dos nossos recursos. E a agenda, então ela tem aí diversos objetivos a serem atingidos, então ela traz metas e objetivos a ser atingidos. Ela traz propostas, são mais ou menos 2.500 propostas para se ter educação ambiental, para chegar ao desenvolvimento sustentável. E um deles é a parceria, de novo a parceria e a conscientização, trabalhar-se unido, juntamente é possível chegar a atender os objetivos com muito mais facilidade, comprometimento com as soluções dos problemas, definição de prioridades, a gente precisa saber o que fazer primeiro, quais são as piores situações e onde estar atuando, as questões social, ambiental e econômica, a responsabilidade dos nossos governantes e todo voltado aí para um processo social. Então aqui mostrando que a educação ambiental é o caminho, né? É onde nós vamos ter um mecanismo de prevenção para atender todos esses objetivos, de realmente estar conscientizado, ter o comprometimento, de ter definição de prioridade, associar o social, ambiental e o econômico. Então é através da educação ambiental que nós vamos instruir o indivíduo para ele trabalhar coletivamente e buscar soluções sustentáveis. Tá ok? Então a gente volta aí na nossa próxima aula, aguardo vocês e não esqueçam mais uma vez de ler a nossa apostila. Olá pessoal, estamos de volta então para a nossa última aula da disciplina Educação Ambiental, onde aqui nós vamos falar um pouco sobre os conceitos de desenvolvimento sustentável, as dimensões do desenvolvimento sustentável e o gerenciamento de resíduos sólidos, esse que a gente já citou um pouquinho, mas aqui a gente vai estar reforçando com vocês. Então nesse contexto é muito gostoso, é muito fácil falar de sustentabilidade, mas no passado, quando se falava em sustentabilidade, só se pensava em dinheiro, em retorno econômico, tinha que ser economicamente rentável. Então era a ideia que se tinha, é sustentável? Então tem dinheiro nesse local, é economicamente rentável, o ter, o ganhar, o produzir, né? E desigualdades sociais e questões ambientais, nesse momento não era se levado em questão, então eu pensava realmente só na questão econômica. Então, desenvolvimento econômico e crescimento econômico dentro desse contexto, ele é diferente. Então, necessariamente, quando eu falo em desenvolvimento, aí sim eu estou pensando em uma sociedade melhor. E crescimento econômico não necessariamente significa que eu cresci economicamente, mas não necessariamente eu pensei em toda uma sociedade. Então, consumo crescente de energia e recursos naturais, crescimento que tende a ser insustentável, né? Pelo esgotamento dos recursos naturais. Recursos não necessários não só para a existência humana, a diversidade biológica, como o próprio crescimento aí econômico. Então aqui eu trago para você a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Então o desenvolvimento ele é muito mais amplo. Então eu digo assim que um país ele cresceu demais. Nossa, em 2019 o país desenvolveu. Eu preciso lá olhar se ele realmente desenvolveu. Ele pode ter crescido, mas só em acúmulo de riquezas. E existe uma pobreza imensa para a população. É como se eu tivesse uma empresa, eu sou dona dessa empresa e nesse ano eu vendi muitos produtos e eu obtive uma riqueza imensa para mim.
mas os meus funcionários estão vivendo em questão de pobreza. Então, houve um crescimento, mas não houve desenvolvimento. Então, para haver desenvolvimento, então tem que ter também essa questão social e ambiental junto com o econômico. E o atual modelo de desenvolvimento, ele gera desequilíbrio, então ele vai trazer riqueza aí versus miséria, fatura, escassez de recursos e, consequentemente, a degradação ambiental. E todas essas situações que nós já citamos nas aulas anteriores, de poluição, efeito estufa, inversão térmica, e entre outras situações que traz diversos prejuízos para o ambiente e, consequentemente, para toda uma biodiversidade, inclusive para o homem. E o termo desenvolvimento sustentável, ele nasceu como? Como uma resposta para a humanidade diante de quê? De tantos problemas ambientais que vinham ocorrendo e começou tanta exploração e começou, peraí, nós precisamos pensar em alguma coisa. Então aí surgiu o termo desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável, então, ele pressupõe um modelo de desenvolvimento que prevê a integração do quê? Do econômico, de uma sociedade e o meio ambiente. Aquela interação que nós falamos que existe na natureza, por todos os seres vivos ali, que a gente pede que o homem se integre. Então, desenvolvimento pede exatamente essa integração. É a noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a preservação ambiental. E a gente tem aqui o quê? O tripé da sustentabilidade. Aquilo que é tão famoso, né? O tripé da sustentabilidade, onde ele vai falar o quê? Da questão social, o ambiental e o econômico. Então, sustentabilidade é se sustentar, é defender, favorecer, apoiar, conservar, cuidar do quê? Do nosso meio ambiente, da nossa casa, de toda a nossa ecologia, né? O eco-ecologia. Então eu tenho que pensar no meio ambiente, que é nosso estudo do nosso meio ambiente, da nossa casa, de como é que nós vamos ter uma melhoria de qualidade de vida para todos que estão em volta, inseridos nesse ambiente. Qualidade de vida para todos os seres humanos, limite de biofísico do planeta, lucro, mas não a qualquer preço. Então nós temos que ter lucro? Claro que sim. Se não tem lucro, basicamente não se tem emprego. Sem emprego, não tem desenvolvimento social. E como é que nós vamos pensar numa questão ambiental sem que realmente a gente possa ter lucro? Então, é importante esse engajamento, essa integração, para que realmente o desenvolvimento possa acontecer. E dentro desse tripé, que aqui eu coloco como tripé de sobrevivência, que é o reinventar, hoje nós temos que pensar muito nesse reinventar, nessa inovação, né? Nós temos que pensar em reduzir os desperdícios. Então eu falo em recurso natural, eu tenho que pensar também nos resíduos, mas os resíduos hoje devem ser reaproveitados, então eu tenho que pensar em formas de quê? De reduzir. Eu não posso gerar o tanto resíduo, isso tem que diminuir o consumo de quê? De energia, de água, de matéria-prima. Eu tenho que pensar no que eu vou estar gerando esses resíduos e diminuir essa poluição, consequentemente. E a inovação e sustentabilidade. O que é inovar? É pensar em novos produtos, novos serviços, novos mercados, novos modelos de gestão, entender que nós vamos ter crises e nós precisamos ter novas demandas, né? E dentro disso, nós vamos precisar de mais matéria-prima. E dentro dessa matéria-prima eu preciso de um ambiente que esteja equilibrado, que também possa, sim, atender às nossas necessidades. Mas, o mais importante aqui, sem comprometer as necessidades das futuras gerações, né? E eu deixei por último, não poderia deixar de citar, em tudo isso, para eu ter realmente esse tripé de sobrevivência, de reinventar, essa legalidade, onde nós possamos pensar aí em algo que seja anti a corrupção, de inclusão da diversidade, os direitos humanos, o respeito ao meio ambiente, tratar os resíduos de forma adequada, não jogar de qualquer maneira no meio ambiente, e os tributos. Mas, professora, tributos? Sim, os tributos que vão ser arrecadados, nós devemos pagar os tributos, com certeza. Mas como esses tributos vão ser empregados e realmente eles têm que estar retornando para uma coletividade. Então, quando isso realmente acontece, aí sim nós vamos ter um tripé de sobrevivência e de sustentabilidade. Então, nesse momento, políticas públicas começam a ser traçadas e começam a ser reinventadas e pensar o quê? Que degradar não era importante, né? Que degradar precisava mudar. Então, até então as pessoas pensavam, precisa desmatar para a gente produzir. Agora não, nós temos um momento inverso, onde nós pensamos que nós temos que recompor a nossa floresta. Nós precisamos produzir, mas estar integrado com essa natureza.
E a política anterior do governo era exatamente essa. Então você só vai ter financiamento se você degradar, se você desmatar o ambiente. E hoje você só tem financiamento se você recompor a sua floresta. Então nós temos um momento inverso. Então significa que nós estamos começando assim a ter uma legislação específica que está pensando aí na questão da sustentabilidade. E eu coloco aqui alguns objetivos do desenvolvimento, né, onde eu trago aí um crescimento renovável. Então, de novo, é para crescer, é para desenvolver, é para ter lucro sim, mas tem que ser de forma renovável, de forma que a gente possa pensar numa melhoria de qualidade de vida para todo mundo, né, na qualidade de crescimento, satisfação das necessidades essenciais, como eu digo lá, emprego, água, né, energia, alimento, saneamento básico e dentre muitos outros. E aí, dentro da ação da sustentabilidade, eu tenho o econômico, o social e o ambiental, onde eu tenho que ter o quê? Olha só, engajamento de empresas, mão de obras de cooperativas, eu tenho que ter o engajamento de todo mundo para que eu possa atender essas pessoas, para que elas possam ter uma educação ambiental que possa realmente atingir aí o social, né? O ambiental, que é o destino correto dos materiais. Então, quando eu tenho um econômico que está ok, e eu estou atendendo uma população, consequentemente, eu vou começar a pensar nas questões ambientais. Não que ele esteja por último, mas ninguém passando fome vai querer preservar uma árvore. E dentro disso, a própria história mostra o quê? Que novas tecnologias, novas formas de controle da natureza, novas formas de trabalho e novas formas de consumo vai gerar o quê? Mudanças. Isso é o básico. E essas mudanças vai ser nas pessoas, na sociedade e na natureza. Isso vai transformar em quê? Em bens de objeto de consumo para nós, em significado de consumir e, consequentemente, em uma problemática ambiental. Então, isso aqui tem que ser levado em consideração. Eu tenho que ver que tudo isso é importante? Claro que sim. Novas tecnologias, extremamente importantes, só que ela vai trazer mudanças. E essas mudanças podem ser negativas como positivas. Então, nós temos que absorver a melhor maneira possível de ressaltar o aspecto positivo para que possam transformar em situações positivas para um conjunto, não individualmente. Então aqui a gente termina as nossas aulas, todas as nossas unidades e espero que você possa realmente estar lendo a apostila, fazendo as atividades e que não esqueça de estar vendo lá o nosso estudo de caso, porque eu dou várias dicas para você que vai facilitar bastante o desenvolvimento das suas atividades. Aguardo você!